37 anos, só com 9 ações penais, e você pega um estado só, como o estado do Rio de Janeiro, e encontra em 2 anos e meio 6.200 ações, é para se perguntar o que está acontecendo. Primeiro, a população negra, de maneira geral, tomou consciência do que é sofrer a discriminação racial. Segundo, o movimento negro foi competente, ele conseguiu, através da denúncia, através do seu trabalho, fazer com que a população tivesse ganho essa consciência, pudesse dar esse avanço no sentido de ir à denúncia. Não só a denúncia, não é só ter delegacia, sustentar um processo no Tribunal de Justiça. E um fato, por exemplo, quando a gente vê o caso, como disse a Jacira, o caso daquele senhor que foi, de certa forma, agredida de maneira violenta no Carrefour, dá a impressão que é um caso. Na verdade, eu queria chamar a atenção, são milhares de casos que estão ocorrendo e as pessoas estão indo à justiça. O que tem acontecido, o que é impressionante, é que nós não se demos conta de que o movimento negro foi competente para poder mostrar que o racismo era uma coisa que afetava a vida das pessoas, as pessoas buscarem os seus direitos através de uma ação penal. Então, como bem disse o meu colega professor Nelson Inocêncio, não é achismo, ou seja, na universidade você tem que fazer um trabalho de pesquisa. E essa pesquisa, no qual me empenhei nos últimos 4 anos e meio, me demonstrou claramente o seguinte: e como é que são? Quem é essas pessoas que estão denunciando? Né? Havia uma ideia de que eram pessoas da classe média negra. Pelo contrário, ou seja, você tem desde a empregada doméstica, ou seja, ao engenheiro, você tem um leque de pessoas. Ao ter o seu direito lesado, eles têm ido à justiça para dizer: olha, estou sendo, de alguma forma, estou sendo violentado por uma discriminação racial. Então, ele entra com ações, essas ações, o que acontece com elas? Esse é um outro fato também que eu queria deixar registrado. Nesse mesmo estudo que eu trabalhei durante muitos anos, eu descobri um fato que não é novidade para aqueles que são juristas, mas que é importante dar visibilidade, é que 90% dos casos de discriminação racial que chegam na ação penal são desclassificados de racismo para injúria. Ao ser colocado como injúria, acontecem 2 fatos importantes. O primeiro fato importante é que, ao ser injúria, deixa de ser uma ação penal pública para ser uma ação penal privada. E isso faz com que a vítima tenha que custear advogado e por aí afora e tal. Além disso, aquilo que era um crime imprescritível passa a ser prescrito por 6 meses. Aquilo que era imprescritível, que está na Constituição, passa a valer só por 6 meses. Conclusão, uma boa parte das ações penais elas são encerradas, são arquivadas. Né? Então, mas isso é motivo de não, pelo contrário, é motivo de mostrar que, primeiro, que a população negra está dizendo não ao racismo, mas não só através de denúncia, tem ido à justiça para reclamar seus direitos, que é fundamental em relação a isso. Por que eu faço questão de fazer esse preâmbulo para falar da questão de cotas? Porque eu acho que há um papel importante a ser registrado, e eu queria aproveitar como o Murilo falou, é que os jovens que estão, que moram na Incelândia, que moram em Planaltina, Cidade Ocidental, Valparaíso, enfim, esse jovem que não mora no plano piloto, ele precisa acreditar, ele precisa ter a convicção de que a universidade pública é dele também. Ou seja, ele precisa acreditar. E o pai e a mãe dele são fundamentais para poder manter esse sonho virar realidade. A Cida tem razão, ou seja, em dizer e afirmar essa questão de que a universidade é dele, é nossa. Então, essa mãe e esse pai que estão nos assistindo pela televisão, é preciso que ela incentive o seu filho a acreditar que a universidade pública é dele também, e ele tem condição de vir para um piloto e estudar. Isso é importante. Se ele tem essa confiança, essa autoestima garantida, ele com certeza ele superará isso de maneira tranquila. E a outra questão importante, quando o Nelson Inocêncio dá a cifra de 3.700 estudantes, é um fato alvissareiro. Se você imaginar que nós temos quase 4.000 estudantes na Universidade de Brasília, e são milhares ao longo do país, sem contar o ProUni. O ProUni foi uma outra grande conquista da população negra, de ter jovens negros na universidade. Durante
quando eu era estudante em São Carlos, na Universidade Federal de São Carlos, durante muitos anos, nós éramos 3 estudantes na universidade inteira. Então, você tinha todos os cursos, você tinha só 3 estudantes, a gente se conhecia e eram muitos poucos e tal. Agora você vê na UNB, você vê o país, você vê que são milhares e milhares de estudantes. Agora, um outro fato importante é que aqueles que são contra as cotas, eles nunca entrevistaram nem o cotista, nem a família do cotista. Porque só quem conviveu com a família de um cotista sabe da importância de ter um seu filho como a primeira geração que está chegando à universidade. Nós passamos um século sem ter um jovem na família estudando numa UNB, uma Federal de São Carlos, ou seja, grandes universidades públicas e tal. Agora você conseguiu. Depois de um século, grande parte das famílias negras tem hoje seus filhos em universidades públicas, graças ao programa de ação afirmativa. E um outro fato importante que eu queria deixar registrado, que eu gostaria de relembrar, primeiro é o seguinte, relembrar 3 coisas importantes. Primeiro, é verdade, parecem que aqueles que lutam contra as cotas esquecem da nossa história, da nossa luta. Eles esquecem que tem racismo também. O racismo deles sempre é algo muito relativo, muito minimizado. Então, é preciso ter clareza que hoje a realidade que nós vivemos nos coloca outro desafio. A população negra sabe perfeitamente o que é ser discriminada, sabe o que é a dor do que é sofrer algo como ser discriminado. E a terceira coisa que eu queria reforçar é que os pais e as mães dos jovens que moram no entorno do plano piloto, que não deixem de incentivar esse sonho do seu filho de ver a universidade pública como espaço para ser não visitado, mas um espaço onde ele pode também continuar estudando. E finalizando a minha exposição, que é muito mais um conjunto de propostas que foram discutidas aqui ao longo desta manhã, eu queria chamar a atenção que aqueles que militam no movimento negro há muitos anos, a gente não fazia ideia de quanto a gente desperta um certo ódio em algumas pessoas que estão contra cotas. Porque quando você ouve, eu faço questão de não citar o nome dessas pessoas, porque além de não serem nossos adversários, eles transmitem um ódio que é muito exagerado para aquilo que nós estamos fazendo, que é simplesmente garantir que os nossos jovens possam estudar na universidade. Esse ódio que é transmitido através da fala dessas pessoas, de tal forma que nós não podemos existir enquanto negro. É como se nós tivéssemos que ser apagados em relação a esse processo. Nós estamos percebendo, né, quem é que hoje é contra o sistema de cotas. Né? São os mesmos grupos que são contra o movimento Sem Terra, que são contra o movimento de LGBT, que são contra o acesso à universidade pública pelos estudantes da área pública. São aqueles que detêm o poder e são os setores mais conservadores da sociedade brasileira. Então, nós estamos num campo muito claro, nós temos adversários que controlam o meio de comunicação e é feito de uma forma tão escandalosa, porque, na verdade, você pega algumas pessoas que estão falando contra cotas, você vê o tempo de televisão que são dedicados, você vê as chamadas que são dedicadas a eles, as chamadas em outros meios de comunicação, é como se fosse um complô, todos os meios de comunicação são favoráveis àquela opinião. E esquece que hoje a maioria da população é negra. A maioria da população brasileira hoje é negra, segundo os dados do IBGE. Então, esse olhar enviesado, esquecendo da nossa expressão, nos fortalece muito. Ou seja, no sentido de que nós estamos provando que o caminho que nós traçamos nas últimas décadas, em que eu faço questão de prestar minha homenagem aos militantes anteriores a nós, foi correto em defender o programa de ação afirmativa. E é um fato, ou seja, quem começou esse processo
né? Naquela discussão de pós-Durban, e só tínhamos 2 universidades, hoje somos 90, sem contar as do ProUni, é um fato que fala, pera um pouquinho, nós estamos ganhando esse processo, né? Ou seja, não é qualquer coisa. E nós tocamos em algum ponto tão estrutural na sociedade brasileira que faz com que aqueles que detêm o poder, né, os meios de comunicação, tenham uma ação não só virulenta em relação a nós, como uma ação que é previsível fracasso, porque nós nunca deixaremos de ser negros, nunca deixaremos de sonhar. É isso que eu quero que as mães e os pais dos jovens que estão nos assistindo deixam transmitir aos seus filhos, ou seja, que eles sonhem, que eles acreditem que eles também podem ser estudantes numa UNB. Muito obrigado. Obrigada, Ivaí. Nós vamos, como ninguém se inscreveu, nós vamos passar para Jacira. Jacira, 1 minuto. Ok. Já poderia fazer as considerações finais, dentro do tempo das considerações finais, e um ponto que eu não consegui colocar, mas é que está mais atual na agenda, que foi a aprovação daquela versão do Estatuto da Igualdade Racial, né, que gerou polêmica. E por quê? E a sociedade brasileira está se colocando, e a sociedade brasileira é organizada, de que aquele instrumento legal, que há 10 anos está na Câmara, né, no Congresso tramitando, ele, em nome dessa dignidade que nós havíamos colocado, não poderia chegar a essa versão final que está aí. Sabemos que é um projeto que negocia pontos que você vai avançar mais na frente, mas tem questões que são inegociáveis. Como esse, porque esse projeto, como foi colocado, não é só essa parcela ou fatia ou representações, principalmente partidárias, que aí a gente coloca a questão ideológica, né, de que está defendendo tudo. Eles estão fazendo um trabalho muito importante no que eles querem. E nós temos que fazer o nosso estratégico. Quer dizer, eles pegaram os instrumentos legais que já existem, os projetos que estão aí há anos, que a gente tem que tomar conhecimento e ir para a rua, que eles sejam votados a nosso favor. Então, voltando, o Estatuto da Igualdade Racial, eles não nos contemplam, por quê? Retirou 4 itens nessa negociação. Retirou em nome justificativa de que já tem outros instrumentos legais existentes. E esses instrumentos legais existentes não existem. Estão no mesmo processo de votação. Então, ponto 1, direito à terra, que são o direito aos remanescentes de quilombos. Que, dentro dessa discussão, mas o que você está falando de cotas raciais? É importantíssimo, porque nós já temos quilombolas nas universidades, né, na educação básica. Então, direito à terra significa ter terra para você poder ter dignidade, para você poder ter acesso à educação, à saúde, a tudo, a todos. Isso foi retirado. O item qual? Da concepção do que são remanescentes de quilombos, ou melhor, propriedades de remanescentes de quilombos. O outro ponto, que é o que nós estamos discutindo hoje, aqui, é o censo escolar. Não é permitido, dentro dessa lei, desse estatuto aí, que experimente o censo escolar. Engraçado, né? Então fica no empirismo, no aleatório, para dizer, estatisticamente, onde nós estamos, como estamos e quanto somos dentro desses espaços escolares, para a gente poder estabelecer o Estado e o governo estabelecer políticas públicas, como bem a gente sabe a importância. E o terceiro é a questão da comunicação. Quer dizer, existem legislações estaduais e federais ainda não, de que dá essa visibilidade positiva da população negra. Quer dizer, e o quarto, que eu não estou lembrada aqui agora, mas eu sei que em termos de... Porque estão dizendo que a gente é contra o Estatuto, que a gente nem conhece o Estatuto. Que a gente nem sabe o que foi votado e deixado de votar. O que importa é o seguinte, que não há negociação com esses pontos.
não podem ser itens de negociação, onde tira esse direito todo que nós dissemos, que nós nos referimos. Aos direitos humanos, onde devem ser garantidos esses direitos de saúde, educação, moradia. Então, eles jamais podem ser itens para serem negociáveis. Então, essa é o nosso não a essa versão que está aí. Diga não, o porquê, ainda mais sob a justificativa de que o país é mestiço. Agora estão virando, tem outra tese aí colocada. Outra tese aí colocada. Que vide a tese do senhor Gilberto Freire, né, dos idos, que diz que o Brasil é mestiço. Por quê? Nós somos. A mistura existe. Agora, precisa exterminar da onde veio uma origem dessa mestiçagem? Por quê? Para justificar que não precisa políticas públicas, não precisa ser alternativa, está dizendo o quê? Está dizendo o quê para nós, brasileiros e brasileiras, negros e negras? Qual é? Vocês estão com todos os direitos garantidos? A mestiçagem vai responder esse empoderamento, né, das mulheres, das crianças, né, não ao genocídio diário que nós sofremos. Então, essa é o não que nós dissemos, essa versão que está aí. Aprovar de qualquer jeito para consertar mais na frente, não é isso que nós queremos. Não queremos que essa abolição que foi proclamada aí com 2 artigos, que garantiu? Ah, mas não, vocês tudo querem o perfeito, querem o melhor? Queremos sim, mas o perfeito, o melhor, que não nos use, que não nos manipule, não nos manipule. Que o movimento de direito à terra, como o MST e outros, são legítimos, são organizações legítimas. Agora, a grande maioria somos nós, negros e negras, que estão nesse processo, que muitas das vezes estão sendo colocados contra esse direito à terra aos quilombolas. Então, finalizando a minha participação, que nós, negros e negras, tenhamos essa certeza e essa consciência que nós estamos fazendo o melhor para a humanidade. Não é para um grupo étnico. É para essa humanidade que a gente diz precisa ser humanizada. E ser humanizada é ter esses olhares, é ter políticas públicas específicas, é andar e vir, sem sermos abordados, né, pela segurança, que não existe essa segurança, porque ela nos agride e nos violenta diariamente. Precisamos também termos a certeza de que esse país, Brasil, com essa pluralidade cultural e essa pluralidade étnica, devem ser garantidos e garantidas essa pluralidade, esses direitos nos nossos meios de comunicação, nos nossos estabelecimentos escolares. E que esse ingresso não seja tão sofrido, esse sofrimento, porque aí dizem nossos pais, nossas mães, né? Ah, vocês estão nessa organização, nesse sistema de organização de entidades negras, vão sofrer, porque eles não querem mais que a gente sofra. E nossa luta, ela tem que ser prazerosa, ela tem que ser algo que é de cidadania que nós estamos buscando. Sair desse lugar que somos coitadinhos. Não somos, não. E não somos, e nunca fomos. Queremos e exigimos direitos iguais e oportunidades iguais. Era isso. E vamos até o dia 10, mais um processo de construção dessa nossa cidadania. Obrigada. Agradeço as palavras. Sim, é? Agradeço as palavras da senhora Jacira e pergunto se a senhora Débora gostaria de fazer suas considerações finais. Alô? Bom, como minhas considerações finais, eu gostaria de dizer que, além das lutas, né, pela democratização do acesso, que é esse, né, o motivo da gente estar aqui, que é as cotas da UNB,
eu acho que tem vindo nós temos também nos preocupados com ações também de permanência, e eu acho que é esse o diferencial, né? As ações, as políticas de cotas, elas têm trazido juntos para dentro da universidade também um questionamento sobre a questão de permanência dos estudantes na universidade. Então, dentro da questão racial, o que nós temos dentro da Universidade de Brasília, por exemplo, são o programa Brasil Afroatitude, que são bolsas de estudos para os estudantes, né, que entraram pelo sistema de cotas. Temos não só o Centro de Convivência Negra, que é esse que eu coordeno, o Núcleo de Promoção da Igualdade Racial, que é responsável, e eu considero, né, na verdade, a Universidade de Brasília é a única universidade que tem um programa de combate ao racismo e xenofobia, né, para dentro, no qual ela trabalha com a sensibilização da comunidade acadêmica, capacitação da comunidade acadêmica no reconhecimento do mecanismo do racismo e da xenofobia. Ela fomenta estruturas institucionais para atendimento e acompanhamento de denúncias de racismo e de xenofobia e reforça as condições de permanência, de integração e de produção de conhecimentos dos estudantes afro-brasileiros, africanos e indígenas. É isso o que, na verdade, a universidade vem trazendo, e fora isso, todas as discussões, né, das questões de permanência têm sido motivos de discussão a partir do momento em que você tem, trazendo para dentro da universidade outros saberes, né, outros indivíduos que, na verdade, trazem outras realidades na qual a universidade vem repensando né, a sua estrutura. Eu acho que a gente tem hoje também, dentro da universidade, né, alguns grupos no qual a gente vem trabalhando conjuntamente, como o NEAB, né, daqui do professor Nelson Inocêncio, o Grupo de Estudos de Direitos Humanos e Ações Afirmativas, a Associação de Estudantes Indígenas, a Associação de Estudantes Africanos do DF, né, professores, estudantes, técnicos administrativos, que, na verdade, entendem que a política de cotas na universidade está mudando a cara dela. Como bem o Murilo até ressaltou isso, ainda são uns poucos, são 3.700 estudantes que estão dentro da universidade, chegando a 10%, 10,5% de estudantes dentro da universidade. E que esses próximos anos são fundamentais, na verdade, para a gente conseguir construir e fazer repensar o que é que a universidade, quem são as pessoas que estão entrando, que universidade é essa que a gente quer, que universidade é essa que vai se transformar até 1914, né? 1914 não, 2014, mas que isso vai fazer, na verdade, a universidade continuar a se discutir, porque não vai ser nesse período, pelo que a gente tem visto pelos dados, não vai ser suficiente ainda até 2014 a entrada da representação de negros que tem no DF. Eu acho que hoje nós estamos aqui no DF mais ou menos na fase de 40%, 45% de negros, né, e a Universidade de Brasília ainda tem uma cota de 20% de negros, né, no seu percentual de entrada na universidade. Temos um número, né, hoje estamos com 50 estudantes indígenas na universidade, que também têm as suas particularidades, né, no qual a gente vem acompanhando, porque são estudantes também que entraram pelo próprio sistema, mas que têm uma forma diferenciada, que é um acordo feito com a FUB e FUNAI, né, e que esses 50 estudantes também não são nada perante do número de estudantes indígenas que nós temos, né, no Brasil. Então, na verdade, o que a gente agradece, quer dizer, como a Universidade de Brasília está agradecendo, na verdade, mais uma audiência pública e que a gente chegue até, né, o março, quando provavelmente vai ser julgado isso, que a gente consiga esclarecer à sociedade brasileira o que significam as cotas na universidade, né, o que significa a entrada de negros e indígenas dentro da Universidade Brasileira. Obrigada. Agradeço a senhora Débora e passo a palavra para o senhor Nelson Inocêncio para as suas considerações finais. Obrigado, serei breve. No filme realizado por Raquel Gerber e Beatriz Nascimento, chamado Ori, é uma produção do final dos anos 70, é um documentário sobre movimento negro, sobre trajetórias do ativismo negro no Brasil. Tem um debate interessante, um filme mostra um debate interessante, se não me engano, na USP, uma reunião entre negros e negras sobre a questão acadêmica. Em 77, na USP, já havia um debate sobre a ausência de estudantes negros na pós-graduação. Esse debate é de 1977.
Tá? Passados mais de 30 anos, a gente começa, então, a falar de políticas de inclusão na universidade. Nós não chegamos na pós-graduação ainda. E nós não chegamos nos concursos públicos ainda para contratação de docentes no quadro das universidades públicas. Então, imaginem, nós temos realmente, como diria Jimmy Cliff, muitos rios para atravessar. Nós temos realmente muitas tarefas e muitos desafios pela frente. E sei também das dificuldades disso, sobretudo porque na nossa sociedade, e acredito que em outras, mas falando da nossa particularmente, há um problema sério, um problema crônico também, que é o seguinte: eu acho que, no meu entendimento, a população, as pessoas brancas, de um modo geral, foram educadas para serem protagonistas. E as pessoas negras, de um modo geral, foram educadas para serem coadjuvantes. Então, a gente vai ter que mudar esse quadro, vai ter que mudar radicalmente esse quadro. Eventualmente, a gente tem algumas surpresas boas. Eu só vou lembrar um caso aqui que realmente me deixou tocado. No final de uma aula, no início do semestre, um aluno branco, não sei se era calouro, chega para mim e diz o seguinte: professor, muito obrigado. E eu não entendi esse muito obrigado. A gente só estava começando o semestre. Mas você está me agradecendo por quê? Ele disse, esse aluno branco de classe média. Ele disse, olha, pela primeira vez na minha vida eu estou tendo a oportunidade de ter aulas com um professor negro. Isso não aconteceu na minha infância, isso não aconteceu na educação básica, isso não aconteceu no primeiro, no segundo grau, isso não aconteceu nunca na minha vida. Logo, o senhor há de entender que eu tinha uma certa dificuldade, até mesmo de acreditar na possibilidade de que algum professor, que alguma pessoa negra pudesse me ensinar alguma coisa. O senhor me desculpe, mas eu tinha necessidade de dizer isso. Eu achei de uma franqueza, de uma coragem, aquele aluno ter chegado a essa conclusão, e, ao mesmo tempo, mostrar, aquilo é evidência de que as cotas são absolutamente necessárias, né? Para que a gente tenha mais alunos e alunas percebendo a diferença que nas relações que podem acontecer a partir do momento em que elas tenham maiores contatos e que elas aprendam também a não ver a pessoa negra na cozinha da sua casa, né? Os serviçais, essa coisa toda. Isso muda a compreensão de mundo, isso muda o entendimento, isso é pedagógico, não apenas para as pessoas negras, mas isso é pedagógico para as pessoas brancas também. Era isso que eu gostaria de dizer e lembrar que o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros na Universidade de Brasília tem a preocupação precípua de manter o debate, de sustentar a discussão sobre relações raciais, sobretudo primando por aquilo que eu disse antes, primando pela qualidade do debate, né? Para que a gente não caia em discussões tolas e que realmente não nos levem a compreender o sentido e a importância do racismo no Brasil. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Obrigada, professor Nelson. E passo a palavra para o Raul Cardoso, que representa aqui o Diretório Central de Estudantes da Universidade de Brasília. Bom, também vou ser bem breve. Primeiro, só agradecer mais uma vez a oportunidade de participar desse espaço, de trocar um pouco a ideia numa mesa tão qualificada para discutir o tema. E reforçar que a gente tem um marco agora que é março, né? Que é o prazo mais ou menos apontado como julgamento aí do Supremo Tribunal Federal da ação impetrada pelo Partido Democratas. Mas que, para a gente conseguir a vitória em março, a gente tem que estar trabalhando. Esse é o recado final, basicamente. É com muita luta, é com muita garra, é com muita ação, né, que a gente vai conseguir conquistar essa vitória. A manutenção do sistema de cotas da Universidade de Brasília, nas universidades de maneira geral, nas 90 universidades que já foram implementadas, vai depender em grande parte dessa nossa organização, da nossa mobilização. Então, mais audiências, mais sensibilização de toda a comunidade, de toda a nossa sociedade, e muita luta. Protocolar os processos, né? A Jacira falou do amicus curiae, né? Então, fazer mais processos desse tipo é mostrar a cara da população brasileira e que enxerga que a construção de uma universidade democrática, a construção de uma sociedade diferente, de uma sociedade que de fato reconhece a população negra, né, e portadora de direitos como tem que ser, e aí de fato constrói a igualdade da sociedade, vai ser na luta que a gente vai conquistar isso. Então, eu encerro com esse chamado, vamos dizer assim, a todas e todos, para que acompanhem
que se agreguem a essa articulação em defesa do sistema de cotas, que está aqui representada pelo Murilo, para que a gente toque essa luta, para que toque muitas atividades, muitos atos, muitas novidades, para que, em março, a gente consiga chegar lá na cara do Supremo Tribunal Federal com a esplanada entupida de gente defendendo o sistema de cotas, entendendo a importância dele, e que lá seja uma lavada, para que lá nem o presidente daquela casa tenha coragem de abrir a boca para falar qualquer coisa contrária ao sistema de cotas. Esse é o nosso norte, e a gente só constrói isso com muita luta desde agora. É isso. Obrigado. Obrigada, Raul Cardoso, que aqui representa o Diretório Estadual de Estudantes da UNB, e passa a palavra para o Murilo Mangabeira, que representa o Coletivo de Articulação em Defesa das Cotas da Universidade. Primeiro de tudo, queria agradecer o convite da deputada Érica Cocai, sinceramente, e queria que ela incentivasse mais os colegas aqui de Câmara a participar mais disso, porque praticamente aqui, após a saída dos estudantes, a gente praticamente está falando para uma Assembleia vazia. Se a gente está discutindo cotas para negros aqui no Brasil, estamos discutindo na esteira da discussão de que combate ao racismo é estratégico para o desenvolvimento do país. Combate ao racismo é aproveitar o potencial criativo do seu povo para desenvolver socialmente, culturalmente, economicamente. E a gente tem sempre que lembrar disso. E, sinceramente, se as pessoas acreditam que a gente não está disputando poder, nós estamos disputando poder, sim. Se você pode ir para a UNB, estudar direito com o presidente do Supremo Tribunal Federal, você está aprendendo a exercer poder neste país, sim. Não me venha dizer que não, porque isso é verdade. E o Coletivo de Articulação em Defesa das Cotas, até março, julgamento da ação e tal no Supremo Tribunal Federal, vai realizar diversas ações políticas aqui. A mídia vai ficar sabendo. Nós vamos fazer e vamos defender as cotas até o fim. Obrigada, Murilo. Passa a palavra para o subsecretário de Direitos Humanos da Presidência da República, Ivaí Santos. Bem, eu quero agradecer a iniciativa da deputada Érica Cocai, que em diversos momentos da história da luta pelas cotas tem se colocado como uma aliada de primeira hora. E também quero reforçar que esse é um processo longo, muito sofrido. Eu acho que nós temos muito trabalho a realizar de preparação até as audiências ocorrerem no STF. E quero aproveitar ainda, dirigir a palavra aos pais e mães que estão nos assistindo, né? Ou seja, que não esqueçam de apoiar e incentivar o sonho dos seus filhos a estudarem na UNB. Muito obrigado. Nós estamos chegando ao fim dessa audiência pública. Nós pretendemos levar essa discussão para as escolas, para que nós possamos discutir com os alunos, estudantes, particularmente do ensino médio. Dizer que nós vamos estar encaminhando uma cópia desta audiência pública para os alunos do Centro Educacional 2, Planaltina, que aqui estiveram, não puderam ficar até o final. Vamos estar encaminhando para que eles possam discutir em sala de aula e possam, enfim, debater e refletir sobre o que significam as cotas. As cotas não são só as cotas. Se fossem, elas não provocariam tanta reação, tanta resistência. Eu acho que o Ivaí foi muito feliz ao dizer que, e o Eloy também, ao dizer que a Constituição, ao assegurar direitos iguais, e assegurar e ter como preceito fundamental a desconstrução ou rechaço a qualquer forma de discriminação, enquanto ela era apenas a Constituição, isso não se concretizava na mudança real do cotidiano das pessoas, ela não provocou nenhum tipo de resistência. Ela provoca resistência no momento em que ela se concretiza. As cotas vêm na esteira do que está assegurado pelas convenções internacionais e também pela própria Constituição, que assegura que o Estado tem que, para efetivar os preceitos fundamentais da Constituição, tem que estabelecer ações diferenciadas para o setor mais vulnerabilizado da nossa sociedade. Vulnerabilizados pelas teias da cultura,
construída em cima de uma visão patrimonialista. Acho que as cercas no Brasil, a visão patrimonialista, elas são a origem do domínio que se tem sobre mulheres, sobre crianças, sobre negros, considerando como se fossem coisas ou objetos e não sujeitos. E eu diria que nós temos um processo de gestação, como disse o Nelson Inocêncio, nós temos uma gestação. As cotas são fruto de uma gestação, de muito tecimento, de muita construção, de muita reconstrução da autoestima, que se expressa, inclusive, nas mais de 6.000 ações no Rio de Janeiro, apenas no Rio de Janeiro, que foram constatadas na pesquisa do Ivaí. Então, é um processo de gestação, mas ela tem que ser assegurada enquanto um espaço, não pode sofrer retrocesso. Eu digo isso porque todas as legislações que nós temos para romper a visão patrimonialista de crianças, mulheres, enfim, elas correm risco enquanto não forem apropriadas pela população desta cidade. Nós estamos correndo risco de perder a Lei Maria da Penha, nós corremos risco de perder o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós criamos muitos riscos, porque a legislação por si só, ou a ação, ela não assegura o direito, ela é instrumento para que se assegure. Então, portanto, eu queria dizer tudo isso porque a reação é uma demonstração de que o problema não são só as cotas, são os instrumentos de poder. E eu acho que o Nelson Inocêncio tem muita razão ao dizer que o mito da democracia racial, o mito da igualdade, e das diversas formas, ele alimenta a miopia, primeiro a miopia com relação às desigualdades, e alimenta também a manutenção da própria desigualdade. Não se constrói a democracia porque os mitos foram construídos para alimentar a sociedade desigual. Então, foram construídos pelos que têm interesse na manutenção de uma sociedade cindida e uma sociedade onde as pessoas não são consideradas pessoas a partir da sua etnia, a partir do gênero, a partir da sua orientação sexual, são invisibilizadas quanto pessoas. E acho interessante dizer que ser negro, ou seja, há uma invisibilização do negro enquanto detentores de direitos, mas não há uma invisibilização do negro enquanto alvo de discriminação e desigualdade. Então, se reconhece muito a condição de negro quando se estabelece, quando ele recebe a construção de uma sociedade com tantas discriminações, mas não se reconhece a condição de negro na condição de ser objeto de uma ação afirmativa. Então, portanto, eu acho que esse é um debate que está em curso, que significa mudar as estruturas do país. Por isso que é estruturante. É estruturante porque tem reflexo em vários aspectos da sociedade, da cultura, da economia, mas é estruturante também porque significa um luto. Você reconhecer a escravidão, fazer o luto da escravidão, que esse país não faz lutos. Não faz luto. Não fez da ditadura, nem fez da escravidão. Não faz lutos. Para que possa reconhecer, superar e, a partir daí, plantar as sementes de uma sociedade mais igualitária. Então, com essas palavras e com o compromisso que nós temos de levar esse debate aonde for possível levar, porque o alvo é um debate, a resistência às cotas é alimentada pela elite, disse bem o Ivaí, que quer a sociedade desigual, porque se enriquece e se alimenta da desigualdade social e alimenta o seu poder a partir dessa própria desigualdade, mas tem como alvo esse debate a tentativa de ganhar os jovens pobres que não são negros e que cursam o ensino médio, para dizer, estão te tirando esta oportunidade. Então, portanto, é preciso desconstruir esta relação. Então, quando se coloca uma cortina de fumaça, que é discussão fundamental, discussão social, como se elas fossem apartadas, e eu acho, e já falei isso com o José Jorge,
a necessidade de você unificar, inclusive, o recorte social de renda com o recorte étnico, mas se utiliza isso não para resolver o problema de abrir a universidade para a população de baixa renda, porque ela vai continuar fechada. Porque essa elite dominou essa universidade durante séculos, sem que pudesse abri-la para que ela fosse um instrumento de rompimento da desigualdade. Então, a elite, o DEM, a ação, ela fala, o problema é o problema de renda, mas eles são responsáveis pela concentração de renda, dentre tantas outras expressões da elite brasileira. Foram eles que fizeram deste país um país concentrador de renda, e agora utilizam a concentração de renda para eliminar as cotas. Nós vamos perseguir as cotas, porque ela significa reconhecer a desigualdade racial nesse país e, a partir daí, possibilitar que nós formemos negros nas universidades para que possam reproduzir a lógica da democracia racial. Então, é preciso que haja o espaço e a oportunidade de formar profissionais que possam reproduzir uma lógica de uma sociedade realmente democrática. Então, portanto, com essas palavras e com esse compromisso que temos aqui, nós declaramos encerrada a presente audiência pública, sem esquecer de agradecer ao Murilo, à Jacira, ao Ivaí, ao Raul, ao Nelson e à Débora, e também ao Eloy, que teve que se retirar mais cedo, a participação de cada uma e cada um de vocês neste debate, que não se encerra aqui, mas que vai continuar, e quem sabe nós estaremos lotando a esplanada com negros, indígenas, brancos, enfim, com toda a mestiçagem que teve origem na violência, mas a mestiçagem num país onde a elite sempre se considerou europeia e sempre negou a sua brasilidade. Com essas palavras, declaro encerrada a presente audiência pública.